Hoje eu vou falar sobre a crise na Rússia e se há alguma crise, e também eu quero focar especificamente onde a mídia não toca. Lembrando que eu não sou economista, isso aqui é uma análise para leigos, para que vocês entendam melhor a base da economia e como funcionam algumas coisas e o que de fato está acontecendo na Rússia e se há alguma crise. A primeira dúvida, de onde que a Rússia tira tanto dinheiro para continuar essa guerra? Vamos lá, em 2024 a Rússia torrou 140 bilhões na guerra. E de onde que a Rússia tirou 140 bilhões para financiar essa guerra no ano de 2024? Bom, existem duas coisas, que ela é muito boa inclusive e na qual ela ganha muito dinheiro: petróleo e gás. Mesmo com as sanções que a Rússia sofreu, ou seja, ela não conseguia mais vender petróleo para a Europa e nem para o Ocidente, ela ainda assim continua vendendo 8 milhões de barris de petróleo por dia. Só para você ter uma ideia, o Brasil ele vende cerca de 1 milhão e 100 mil por dia. E os novos parceiros de negócio da Rússia é a China, Índia, Irã, Turquia, são esses países. Porém, 60% é comprado pela China e pela Índia. Mas todo esse dinheiro que você está vendo ainda não é o suficiente para bancar uma guerra que ainda está recorrente e não tem data para acabar. O que ela fez foi o seguinte, foi uma sacada de mestre. Ela cortou gastos. Com o quê? Com a saúde, educação e a infraestrutura. Da saúde, eles tiraram 15%, da educação 20% e da infraestrutura, no geral, 30%. E todo esse dinheiro que era para ser gasto na saúde, educação e infraestrutura está sendo gasto aonde? Em tanques. Por exemplo, um tanque custa em média 4 milhões e meio cada. E eu tô falando de dólares, tá bom? Não é reais, é 4 milhões e meio de dólares. E um míssil Kalibr, um modelo específico, ele custa 6 milhões de dólares a unidade. Desse míssil que eu acabei de falar, foram lançados em 2023 500. E fazendo uma matemática ali, mais ou menos, dá em torno de 3 bilhões de dólares. E dentro desse orçamento da guerra também tem dinheiro dos soldados, dinheiro de indenização dos soldados. Por exemplo, um soldado ele ganha cerca de 3 mil dólares para estar combatendo. E para cada soldado morto na guerra, a família recebe 50 mil dólares. E como já se contabilizam cerca de 75 mil mortes, estima-se que já foram gastos mais de 3 bilhões de dólares também. Só que aí tem uma coisinha, a maioria dessas indenizações são negadas. Sim. Sabe por quê? É o que eu tava conversando lá com o soldado. Não só na Rússia isso acontece, mas também aqui. Muitos corpos são enterrados e sem identificação. Então o governo vai alegar que ele está desaparecido. Quando se dá como desaparecido, não há uma justificativa final. Então o governo não precisa pagar. Outro ponto também é que há evidências de crematórios irregulares, que eles começam a esconder corpos para evitar o número real ali de baixas. Enfim, isso pode estar acontecendo dos dois lados, tá bom? Colocar soldados como desaparecidos, porque os dois lados precisam pagar essa indenização para as famílias. Agora a pergunta que não quer calar, o que são as sanções que a Rússia sofreu e vem sofrendo desde 2014? É o seguinte, empresas como Apple, Dell, Samsung, elas foram embora da Rússia. Ou seja, elas param de pagar imposto para a Rússia, então logo a Rússia não arrecada imposto, não arrecada dinheiro. E como essas empresas foram embora, há sim alguns produtos lá, porém aumentaram o valor. Por exemplo, o iPhone ele custava 900 dólares. Agora, com essas sanções aplicadas, um iPhone custa 1.900 dólares. Tá entendendo? Então todos os preços eles subiram desses equipamentos. Então não compensa comprar esse tipo de produto lá. Outra coisa que veio acontecendo também, fuga dos cérebros. O que é o fuga dos cérebros? Universitários inteligentes, pessoas inteligentes começaram a migrar de país, eles foram embora. Tá bom, então como que a Rússia não faliu com essas sanções? Primeira coisa, antes da guerra, a União Europeia comprava 40% do gás russo. E é isso que financia mísseis, tanques, tudo aí para estar invadindo. E para você ter uma ideia, a Alemanha ela só conseguiu abandonar o gás russo em 2023, um ano depois ainda da invasão, que a invasão foi em 2022, no começo de 2022.
Agora, o segundo ponto do porquê ela não colapsou com as sanções. Porque, pessoal, existem brechas nessas sanções, não é totalmente, tá bom? Por exemplo, você sabia que existem navios fantasmas? Cerca de 1.400 embarcações transportam petróleo para a China e para a Índia. Só que eles não têm bandeira, não têm uma identificação. Como o Ocidente era o melhor fornecedor de chips para a Rússia, e agora eles não podem comprar mais, a Turquia ela faz esse trabalho de intermediário. O que ela faz? Ela consegue chip da AMD e da Intel e consegue vender para a Rússia via Cazaquistão. Então a Rússia ela ainda assim consegue ter acesso a esses chips. A economia russa ela chegou num ponto onde ela está começando a estagnar. Por quê? As pessoas elas não fazem mais investimentos, elas não estão comprando mais coisas e as empresas elas pararam de crescer. Especialmente no setor imobiliário, muito se fala de uma bolha, que tem uma bolha para estourar, e se estourar, provavelmente vai começar pelo mercado imobiliário. A hipoteca de uma casa, a hipoteca seria crédito para você poder comprar uma casa. As taxas de juros elas estão altas e as pessoas não conseguem pagar a parcela mensal, por exemplo. E a parcela dele ali por mês era R$800. Só que as taxas estão tão altas que você vai estar pagando ali R$1.300, R$1.400. Ou seja, já está quase ultrapassando o salário ali da população. Não que esse seja o salário, mas é para você entender como aumentou, ou seja, quase dobrou o valor. Falando de números reais, em 2023 a taxa de juros era de 15% a 17%, e antes da guerra era menor ainda, era de 7% a 9%. Então, com o aumento dos juros, as pessoas não conseguem mais ter a casa própria, e com isso também os aluguéis eles aumentam. E as pessoas não conseguem morar numa casa, por exemplo, com 2 quartos. Elas vão ter que se juntar para poder pegar uma moradia maior. E as que conseguem alugar sozinha vai ter que pegar ali quartos pequenos com apenas um cômodo. E outra coisa também é que o setor imobiliário ele tá parando. Por quê? Há dados de que há mais de 120 mil construções estagnadas. As casas não foram entregues. Então as pessoas não têm onde morar, o aluguel ele tá caro e as pessoas que conseguem pagar ainda moram num local bem enxuto. Tem alguns programas que a Rússia tem que ajudam as pessoas a obter uma casa, só que ela tem algumas regrinhas. Só adere a esse programa quem tem filhos ou tem mais algumas especificações. Então não são todas as pessoas que conseguem ter uma casa. Falando da estagnação, o que implica também é a inflação. Ou seja, se você for no mercado hoje, você vai pagar muito mais caro na comida do que se você fosse há 2 anos atrás. As coisas praticamente subiram o dobro. Assim como na comida, na tecnologia também, como eu já disse, marcas como Apple, Samsung, Dell, AMD, bom, essas marcas não chegam no valor que seria ideal para o consumidor na Rússia. As pessoas elas conseguem ter acesso através do Cazaquistão, só que você vai pagar 3 vezes mais o valor, que apenas só a elite consegue estar adquirindo. E novamente, existem 3 pontos mais profundos aqui do porquê que a Rússia ainda não entrou em colapso. O primeiro, parceiros alternativos. Índia, China, ela consegue vender as suas mercadorias, que é o petróleo, o gás, para esses países. Segundo, a Rússia ela é forte no setor de energia, alimentos, então ela ainda consegue se manter, porque antes mesmo de tudo estar acontecendo, ela era a terceira maior economia ali do mundo, ela batia ali ainda junto com a Alemanha. E o terceiro é que 40% do orçamento federal é direcionado à defesa, ou seja, então a Rússia ela ainda consegue manter setores industriais ativos que sustentam a guerra. E assim, automaticamente, você também evita desemprego. Assim como os soldados agora têm emprego e eles ganham 3 vezes a mais do que um trabalhador comum. No caso, trabalhador comum seria a pessoa que trabalha na fábrica. O que você precisa entender é que a Rússia ela não vai entrar em colapso instantaneamente, como as pessoas pensam. Uma sanção ela não é feita para acabar com o país do dia para a noite. Ela é feita para tirar posições do país na geopolítica. Como a Rússia ela já foi muito influente, ainda é influente,
ela no futuro ela vai perder posição na geopolítica, porque sanções causam efeitos ao longo prazo. Ela lá na frente, como ela não investe em inteligência artificial, a Rússia ela nunca diversificou investimentos, sempre foi focar nesse setor, petróleo, gás, inclusive é 60% da economia, e eles são extremamente fortes. Como eu já disse, a União Europeia depende da Rússia, então a Rússia ela meio que conseguia controlar tudo ali o que estava acontecendo, e a Europa passou por uma crise depois que houve essas sanções. Inclusive a Alemanha, né, como eu já havia dito, eles continuaram ainda durante um ano dependendo do gás, até ver outra possibilidade.